muitos pacientes procuram a clínica Cicatrize apresentando decência de ferida operatória. Essa decência de ferida, ela pode acontecer entre 5 a 8 dias após a realização da cirurgia. O que é uma decência de ferida operatória? É quando a ferida abre. E eu resolvi fazer esse vídeo para passar para vocês uma situação bastante importante. É de extrema importância que, primeiro, que vocês tomem todos os cuidados pós-operatórios recomendados pelo cirurgião, seja cirurgia plástica, seja amputação dos pacientes diabéticos. Vocês têm que fazer todas as recomendações direitinho. Por quê? Para evitar a decência da ferida operatória. Outra situação muito comum que acontece no consultório é que o paciente, quando ele procura o consultório, quando ele procura a Cicatrize, ele já passou por diversos procedimentos, aquela decência de ferida, ela está aberta há meses, há 2 meses, há 3 meses, e isso dificulta muito mais o processo de cicatrização. Quanto mais longo for a busca, né, por um tratamento adequado daquela ferida, que acabou se tornando uma ferida, né? Quanto mais longo for o tratamento, quanto mais longo for a busca, aliás, pelo tratamento, maior vai ser o período que você vai levar para recuperar. Não quer dizer que não vai fechar, tá? Vai ser tratado, vai fechar. Nós temos vários casos na clínica de sucesso, né? De ferida operatória, cirurgia de mama, cirurgia abdominal, pacientes diabéticos e pós-operatório, que procuram a nossa clínica para auxiliar no processo de cicatrização dessa ferida operatória. Por quê? Porque por algum motivo, né, seja ele uma alimentação inadequada, seja ele esforço que o paciente fez depois da cirurgia, uma cinta que foi colocada muito apertada, o paciente segurou peso, o paciente deambulou muito após uma cirurgia de amputação, né, e N outros fatores, tá? Que levam a essa abertura, né? Leva ao rompimento dos pontos, e esses pontos não chegam em fase de cicatrização e acaba abrindo uma ferida, tá? Então, a recomendação hoje, né, que nós podemos dar para vocês é que procurem a assistência inicialmente. Então, assim, começou com vermelhidão, começou com calor local, começou com um incômodo ali na região, você viu que está saindo um pouco de secreção anormal, né? Uma secreção que não tinha ali, que a gente chama de exudato. Então, começou a apresentar um exudato, aquela tua incisão cirúrgica. É interessante que já busque uma assistência. A laser terapia, ele é um instrumento muito eficaz da cicatrização. E com o laser, a gente consegue evitar muitas complicações numa ferida operatória, principalmente se essas complicações estão em fases iniciais. Então, se você recém começou a apresentar uma abertura pequenininha ali nos pontos, já inicia um tratamento a laser, já inicia um tratamento adequado ali. Para quê? Para que não tenha evolução insatisfatória dessa sua ferida operatória, porque a gente consegue fazer com que a gente consegue preservar o restante do tecido, a gente consegue preservar os outros pontos, né? E tratar ali aquele ponto que está abrindo, para que a gente possa, num período mais curto possível, cicatrizar a tua ferida, tá? Claro, depois, né, que já abriu, já tem uma lesão, já tem uma ferida ali, a gente vai tratar igual, a gente vai conseguir fazer os curativos e a laser terapia.
e a gente vai conseguir chegar na cicatrização. Então, eu posso falar para vocês que a maioria dos nossos pacientes, né, salvo aqueles que abandonaram o tratamento e resolveram seguir fazendo tratamento domiciliar, todos eles tiveram a cicatrização total do seu tecido, tá? Então, a gente consegue fazer com o laser, principalmente as cirurgias plásticas, a gente consegue fazer, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, a gente consegue fazer uma modelação dessa ferida, uma modelação dessa cicatriz, e fica uma cicatrização quase que imperceptível. Tá? Então, de um ferimento, né, de uma decência de ferida operatória que se transformou em um ferimento, a gente consegue, com o laser, fazer com que você tenha uma cicatrização muito mais efetiva, muito melhor do que se você não estivesse fazendo o laser e estivesse utilizando outras técnicas não tão eficazes para a cicatrização da ferida. Principalmente quem faz cirurgia em face, quem faz cirurgia em mama, abdômen, que quer ter uma cicatriz bem bonitinha, né? Bem modelada, para não ficar aquela cicatriz com elevação, com aspecto ruim, enfim. Nessas partes que são cirurgias que são feitas estéticas, que a gente visa, na verdade, é um resultado bom, né? Um resultado esteticamente bonito, tá? Então, com o laser, fazendo de forma precoce, a gente consegue fazer essa modelação, tá bom? Outra coisa muito importante, você pode iniciar a laser terapia imediatamente após a cirurgia. Para quê? Para modelar a tua cicatriz. Então, a gente pode, imediatamente após, mesmo sem a decência, tá fazendo a laser terapia para modelar a ferida operatória. Com isso, você consegue fazer com que essa ferida operatória ela fique com uma cicatriz muito mais modelada do que ficaria normalmente, às vezes com a presença de queloide, uma ferida mais alta, né, com elevação, enfim. O laser ele consegue fazer essa modelação tecidual e ele consegue entregar resultados bastante significativos por toda essa experiência, esses anos que nós temos de tratamento de feridas.